Olá, boa noite, pois muito bem. Então, é muito bom sempre estar aqui com vocês, trazendo novidades, relendo um pouco daquilo que a vida nos ensina, revendo as histórias já vividas e trazendo um pouco disso tudo à tona, de forma que a gente possa pavimentar um pouquinho o futuro. Porque tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que sabemos através da história, através da geografia, enfim, de todo o conhecimento, pavimenta a nossa vida de forma que nós possamos pisar o próximo degrau. Agora, é claro que, veja bem, é muito importante aonde nós buscamos esse tipo de informação para pavimentar tudo, porque se você construir um prédio com farinha de trigo, você sabe que o prédio vai ruir. Se você construir uma estrada com farinha de trigo, a estrada vai afundar e você não vai ter condição alguma de seguir adiante, porque você não terá suporte e muito menos âncora, né? Ou seja, você vai ser levado ao sabor do vento. Eu lembro de um filme de Fellini, cujo título é La nave va. Isso quer dizer literalmente isso: o navio vai, o navio segue. Mas também podemos traduzir como assim caminha a humanidade, ou assim segue a vida, ou algo que o valha nesse sentido, uma vez que o próprio filme ele trabalha muito com a metalinguagem. Ele trabalha com, digamos, com o absurdo. É um filme lindíssimo, o roteiro de Fellini, tem como pano de fundo o ano de 14, início da Primeira Grande Guerra, e o enterro de uma grande e famosa cantora de ópera, que reúne a bordo de um transatlântico, um luxuoso navio, inúmeros artistas e nobres. Ali estão reunidos amigos e inimigos. E no decorrer dessa viagem, este grupo que está neste navio para fazer o enterro, para lançar as cinzas dessa famosa cantora de ópera no meio do mar, ele encontra um outro grupo. Este último grupo agora é um grupo de refugiados sérvios que estão à deriva no meio do mar, porque estavam fugindo das perseguições por conta do assassinato de uma pessoa importante, um assassinato cometido por um deles. Com este encontro, eles passam a viajar em conjunto, aqueles que estão indo para o féretro da grande e famosa cantora de ópera, bem como com esses refugiados que agora se encontram à deriva. Então eles começam a viajar juntos e começam a seguir essa caminhada. E veja bem, para que eles passem a viajar em conjunto, é claro que houve ali um entendimento entre eles. E esse entendimento digamos que permitiu ao pessoal que estava nesse transatlântico aceitar com eles esses refugiados. Muito bem, esses refugiados então passam a viajar juntos até que, num determinado momento, eles se deparam com um navio de guerra que estava justamente buscando esses refugiados. Existe uma manobra política entre o navio de guerra e o transatlântico em favor da paz, até que pelo menos se termine o féretro da famosa cantora. E o navio de guerra aceita digamos, essa bandeira branca por um determinado tempo e vai seguindo, até que num ponto especial, um dos refugiados resolve jogar uma bomba no navio de guerra. Dessa forma,
É claro, a resposta do navio de guerra foi crucial para a sorte deste luxuoso transatlântico. Então diz assim um dos críticos, né, deste filme, Quintana: um navio naufraga, sobrevivem apenas o narrador e um rinoceronte, espécie de figura surgida do inconsciente da história. O naufrágio simbólico dos cantores e cantoras que povoam o mundo da ópera evoca um naufrágio mais profundo. Os náufragos são caricaturas inventadas por Fellini, rostos patéticos e de paródia que, a partir do exagero, expressam certa verdade de um mundo. E na nave Vá é a primeira parte de um naufrágio que irá se prolongar em Ginger Fred e Entrevista, duas obras melancólicas sobre a destruição do cinema pela televisão. Muito bem. Além disso, a gente sabendo que o naufrágio é o limite da vontade de viver, a gente deve lembrar o que nos fala Brunetta, um outro crítico deste filme. Nos últimos filmes de Fellini, o diretor forçou seus personagens a aceitar o próprio vazio e sentido de dispersão, uma deriva emocional, preenchendo o vazio com uma falsa alegria e falso relacionamento com os outros. Pois muito bem, então nós observamos aqui alguns pontos que têm que ser levados em consideração. Primeiro, os náufragos, né, os refugiados que estão à deriva e que apresentam-se como náufragos, e nesse naufrágio eles acabam encontrando digamos, um porto seguro, um local que os acolhe. Esse local que os acolhe passa a ser por eles, apesar de ser a tábua de salvação deles, eles mostram o quê? Eles mostram que eles não têm o menor senso de responsabilidade para com aqueles que os acolhem. Muito ao contrário disso, eles resolvem colocar todo mundo em risco ao lançar uma bomba contra o navio de guerra. Por um lado, pela sua própria necessidade de, digamos, de acabar com aquilo e tentar fugir. Mas, por um outro lado, nós vemos, assim, uma irresponsabilidade para com aqueles que os acolheram. Porque aqueles que os acolheram não merecia ser buscado como inimigos, porque não foram eles que jogaram a bomba sobre o navio de guerra. Quem jogou a bomba sobre o navio de guerra foi um dos refugiados, porém, estávamos todos juntos. Ora, se estamos todos juntos, naturalmente correremos os riscos juntos. Isto nós vemos aí, conforme que está acontecendo na Inglaterra, por exemplo, onde entraram inúmeros e inúmeros refugiados, e eles passam a fazer lá aquilo que eles querem fazer. Eles não procuram adaptar-se à rotina dos ingleses. Muito ao contrário disso, eles querem transformar a Inglaterra naquilo que eles sonham como sendo o ideal de vida para eles. Ou seja, eles fogem de um local que não lhes agrada por algum motivo, quer seja, neste caso aqui, por uma perseguição, porque provocaram a morte de uma pessoa importante no governo austro-húngaro, ou quer seja pela necessidade de levar consigo, para onde quer que vá, a sua cultura, os seus direitos, os seus hábitos, os seus costumes. Quer dizer, não vou me adaptar de forma alguma, não quero me adaptar, quero apenas e tão somente aquilo que você pode me oferecer. Então nós vimos nesta história de Fellini, embora sendo uma história bastante
evocativa para o lado do absurdo, mas nós vemos aqui todos os traços digamos assim, como se fosse uma espécie de profecia do que aconteceria. Muito bem. Por isso, eu volto a frisar, é muito importante onde você busca as informações para você poder pavimentar aquilo que você vai levar adiante. Muito bem. Se você não conhece da história e aceita qualquer coisa como sendo história, naturalmente você vai dar com os burros na água, porque você vai pegar uma história fraudulenta, vai construir a tua história a partir daquela fraude, e a partir daquela fraude você será induzido a erro, coisa que não te será nem um pouco agradável, uma vez que você precisa de fatos corretos e contundentes para que você possa seguir adiante. Muito bem. Nós vamos ver também que esse naufrágio, ele é uma história da própria mente humana, o nosso próprio naufrágio. O naufrágio de não sabermos com quem andamos, por que andamos, quem acolhemos à nossa volta, se devemos ou não acolher, por que acolhemos, até onde nós podemos acolher, isso tudo a gente acaba meio que desconsiderando e levando como se fosse uma coisa bem, digamos, simplificada. Então, nós vemos, por exemplo, no navio, amigos e inimigos que estão ali, alguns apenas para a pura diversão. Não se trata de oferecer ali a cantora que está morta as últimas homenagens. Algumas pessoas estão ali apenas pela diversão, pelo passeio, pelo ânimo de estar entre pessoas importantes, ou seja, a futilidade, aquela coisa de que o papagaio de pirata se alimenta, quer estar entre os grandes apenas para aparecer, para tirar, hoje diríamos, uma selfie. Naquele momento não existia a selfie, mas nós víamos muitas fotos de papagaios de pirata. Então nós vimos que amigos e inimigos estão ali nessa busca pelo aparecer. Eu quero aparecer, custe o que custar, a quantos interessar, eu só quero aparecer. Eu só quero buscar a minha própria satisfação. Isto nós vamos ver também com os refugiados, que não se preocupam absolutamente com aqueles que os estão salvando. Eles estavam à deriva, não esqueçam, eles iam morrer no meio do mar, porque a deriva não tinha como algum outro navio passar e salvá-los. Aquilo foi a tábua de salvação deles, mas eles não tiveram o menor problema em colocar todo mundo em risco, né? Apenas por hoje, como a gente vê nas ruas, um grupo que se reúne para virar um carro, para meter fogo num ônibus, para meter fogo num carro, para estuprar uma menina no meio da rua, ou para estuprar uma criança, ou para fazer valer os seus próprios interesses, não importando a sociedade que está à sua volta. A sociedade é o que menos interessa, até porque eu estou trazendo a minha bagagem, os meus usos e costumes, a minha tradição, a minha cultura e, consequentemente, a tua cultura, teus usos e costumes, a tua tradição, isso não me interessa. Isso eu vou botar no lixo, porque você, para mim, é lixo. Você, para mim, serve apenas para que eu possa me salvar
desta enrascada em que me meti. Quer dizer, não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade contigo, ainda que você esteja quase dando a tua vida por mim. Nada disso interessa. Nós vamos observar também que a vontade de viver é o limite, mas é o limite para todos, que nós vimos ali no meio de todas essas figuras, muitas vezes até saídas de uma mente quase doentia, são ainda assim a vontade de viver é a aparência do que os leva adiante. Por que a aparência? Porque muitos deles não querem viver. O que eles querem é usufruir daquilo que tem ali. Se tiver 1 quilo de comida para comer, é o quilo de comida que eu vou comer, acabou. Não me interessa o depois, não me interessa o que você tem para me oferecer depois. Tudo isso que você vai me oferecer, eu vou tirar de você, independente de cairmos juntos no mesmo buraco. Nós vamos cair juntos no mesmo buraco, mas eu vou usufruir de tudo aquilo que você tem para me oferecer. Não me interessa você, não me interessa absolutamente nada. Tá? Nós vemos que o vazio que salta aos olhos é aquela coisa que todos nós temos, e em especial aqueles que estão vivendo vidas frugais. Veja bem, para que fretar um transatlântico, um navio bem luxuoso, para levar as cinzas de uma pessoa no meio do mar? Quer dizer, uma coisa totalmente sem o menor sentido, sem a menor razão de continuismo, né? Quer dizer, é apenas e simplesmente para uma satisfação de um ego, de um bem-estar, digamos, momentâneo, sabe? De alguém que está totalmente à deriva, totalmente prestes a embarcar no absurdo daquilo que durante o próprio filme nós vamos ver, que trata-se de um cantor russo que induz uma galinha em hipnose, que em outro momento nós vemos um rinoceronte que aparece em cena como acompanhante de um turco, e esse rinoceronte é doente de amor. Ele parece sentir-se isolado, totalmente isolado, porque não tem o menor nexo um rinoceronte ali doente de amor. E apesar do navio estar naufragando e afundando, nós percebemos o amante, né, ainda com o seu olhar fixado no passado, vivendo aquele passado. Quer dizer, ele está morrendo e ele está vivendo um passado, ele está chorando uma mágoa que não vai levá-lo a nada. Afinal de contas, ele está partindo já para outra, mas ele não consegue se desprender absolutamente de tudo aquilo que ele cavou durante a vida, ou seja, o nada absoluto. Ele cavou o quê? O buscar entranhar-se cada vez mais dentro do seu delírio, dentro da sua doença, dentro da sua neurose psicossocial, dentro daquilo tudo que vai levar todos os outros em sua volta à destruição. Ou seja, não me interessa o que você queira, o que interessa é que nós temos que destruir família, nós temos que destruir a sociedade, nós temos que destruir os valores, nós temos que destruir as conquistas
porque as conquistas, elas deixam de ter valor qualquer, uma vez que eu não conquistei o mesmo título que você, eu não escrevi o mesmo livro que você, ou seja, tudo o que nós ambos construímos pode ser perfeitamente jogado, afundado, porque eu precisaria ter construído o que eu construí e mais o que você construiu. Quer dizer, uma insanidade total, que é a insanidade que reina à nossa volta e que nos mostra como nós caminhamos, como nós nos desgraçamos nas nossas próprias mãos. Devemos lembrar que nessa ocasião o Muro de Berlim ainda estava de pé, e a atenção dos artistas estavam centralizadas ainda no apoio contra o capitalismo, ou seja, tudo aquilo que esses artistas estão vivendo é uma coisa contra aquilo tudo que poderia ser o futuro, que poderia significar uma melhora. Então nós vemos ali a busca a eterna busca do eu, a satisfação própria, a minha própria satisfação. Outra coisa muito interessante ali é observar que este rinoceronte que aparece de repente é digamos, uma espécie de figura de um alter ego, uma figura que vai mostrar mais ou menos o que seria o homem descascado, o homem totalmente fora de si, fora do seu meio, quando ele se encontra perdido mais do que aqueles próprios náufragos e refugiados náufragos que os leva também ao naufrágio. Eu creio que por isso dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como já os próprios artistas naquela época, como aqui mostra Fellini, como que eles próprios se viam. Eles viam-se já com aquela arrogância do eu sou maior do que você e, portanto, eu tenho muito mais direito à luz do que você. E isto ele nos mostra neste roteiro. Ele nos mostra pessoas totalmente vazias, totalmente perdidas. E, de certa forma, nós vemos que isso é o que está acontecendo hoje nas grandes cidades, quando são invadidas por esses grupos de imigrantes e refugiados que vêm quase que sem motivos. Eles vêm fugindo de suas próprias consciências e em busca de uma outra destruição, porque na sua grande maioria muitos vão contratados por alguém, saem em busca de uma aventura porque foram contratados por alguém para que vão e preguem a discórdia, o ódio, a destruição. Bom, minha gente, o que eu tinha para hoje era isso. Eu creio que isso dá uma ideia mais ou menos do que nós temos que aprender e do que nós temos que ensinar ainda. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus, e que nós possamos nos encontrar mais vezes por aqui. Um grande abraço, bye, beijos.